Olá pessoal, sou o Pedro Hauck, da Loja da Montanha, do Gente de Montanha. Vocês sabem que também sou formado em Geografia. E o vídeo de hoje é um vídeo mais geográfico, por não dizer geológico. A gente tem muitas pessoas que perguntam, sobre como evoluiu a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, as montanhas brasileiras. Então esse é o escopo do vídeo de hoje. A gente vai falar um pouco sobre a origem das montanhas em nosso país. Então, primeiramente, vocês já devem lembrar que aqui não é uma região de tectônica ativa, não é uma região de encontro de placas. Então eu vou resgatar um pouquinho exatamente sobre esse assunto. Então vou começar sobre a geologia. Quando a gente fala de placas tectônicas, a gente está falando da camada mais superficial do nosso planeta. E vendo a estrutura da Terra, a gente tem isso aqui. Quando eu falo das placas tectônicas, estou falando da crosta terrestre, que é a camada superficial que ela tem aí 70 km de profundidade. Então, se for dar um zoom e ver o que tem na crosta terrestre, que é mais ou menos o perfil da Terra, a crosta é essa porção aqui, como se fosse uma casca do planeta, que é a parte sólida do nosso planeta. E ela sofre influência da astenosfera que está logo abaixo. Por algum motivo, você tem as chamadas plumas mantélicas, que essa aqui é uma imagem e mostra mais ou menos como é. Que você tem a ascensão do material do manto, e quando ele ascende, a crosta ela é rompida e você tem um movimento que faz com que a crosta ela se movimente para lados opostos, ou seja, ela vai se divergir, E isso vai fazer com que as placas elas se movimentem. E se elas se movimentam, elas podem se chocar uma com outra ou estar se separando, como mostra aqui nessa imagem, Então deixa eu só passar aqui algumas perguntas, A Serra do Mar é uma cordilheira? Então a gente tem que falar sobre exatamente isso, sobre a convergência e a divergência de placas tectônicas. Tem aqui um pequeno videozinho mostrando um pouco da história dos continentes, Por quê? Porque a gente teve vários episódios em que os continentes se romperam em pequenos continentes e se aglutinaram formando grandes continentes, que é os Gondwanas, certo? Então o que acontece quando eu tenho, por exemplo, duas placas tectônicas se chocando uma com outra? Esse aqui é o caso, gente, de uma placa continental e uma placa oceânica sofrendo um choque. É mais ou menos o que está acontecendo nesse momento na Cordilheira dos Andes. Então, a crosta oceânica, ela tem uma característica, que ela tem as rochas que compõem as crostas oceânicas, elas são o grande arcabouço dela são formados por basaltos, ao ponto que a crosta continental, o arcabouço cristal dela é granito. O basalto é uma rocha que ela tem uma densidade muito maior do que a dos granitos. Então, quando você tem essa convergência, a placa que tem maior densidade, ela tende a sofrer uma subducção, ela tende a arquear e ela tende a submergir por baixo da crosta que tem uma densidade menor. Quando isso começa a acontecer, esse arqueamento negativo, a primeira coisa que você vai ter a formação de um relevo negativo, e então, tendo esse relevo negativo, você vai ter os sedimentos chegando nesse local rebaixado. Esses sedimentos eles vão acabar se formando, se tornando rochas sedimentares, e isso tudo vai começar a ser retrabalhado na sequência. Então veja que chega um momento que você vai ter uma plataforma continental, um grande acúmulo de sedimentos, isso vai virando outras rochas, e aí chega um momento que esse arqueamento negativo ele vai se fraturar, e aí é quando de fato a placa oceânica ela vai acabar se subductando por baixo da placa continental. Note que nesse momento as rochas que são sedimentares, elas têm uma característica muito mais plástica, elas começam a
ficar dobradas, enquanto que as rochas que são mais rígidas, por exemplo os granitos, elas tendem a se fraturar. Então, como você tem um movimento de compressão, ela fratura e se movimenta, ou seja, vai ter falhas geológicas, certo? Então, quando vai ter nessa falha, você vai ter uma rocha cavalgando sobre outra, e aí você tem um tipo de orogênese, que é o fenômeno que faz surgir montanhas. Pessoal, isso é o que está acontecendo na Cordilheira dos Andes. Então você vai tendo a ascensão vertical, né, das montanhas, né, o que a gente chama de soerguimento, né, a formação de montanhas propriamente ditas, e também em subsuperfície, o atrito que vai sendo gerado pela subducção da crosta oceânica. Isso aqui, imagina, é muito calor, né, é um atrito muito grande e elas tendem a sofrer fusão total, ok? Então, quando ela sofre fusão total, ela vai formar um material magmático. E esse material magmático ele tem muita pressão e ele tem de se extravasar para algum lado. Então, ele se aproveita das falhas, das fraturas, para ele chegar na superfície. E quando ele chegar na superfície, você ter a origem de vulcões do tipo andino, ok? Outra coisa também que acontece é que com o calor, né, desse tectonismo, um calor desse material entrando, sendo fundido, né, nas áreas periféricas você vai ter a formação de rochas metamórficas. Então, aqui em subsuperfície é muito calor, é muita pressão. Então, rochas que eram sedimentárias e rochas ígneas, elas vão tendo um retrabalhamento na sua estrutura cristalina e vai formando as chamadas rochas metamórficas. Por exemplo, o xisto, o filito, o mármore, o gneiss, o migmatito, são todas rochas metamórficas, né? Então, quando você vê na superfície, você vai ter isso aqui acontecendo, né? Uma região de cadeia montanhosa, né, que você vai ter vulcões formados por esse derretimento, né, ali do contato entre as duas rochas, os falhamentos com as rochas, uma cavalgando, uma se sobrepondo à outra. Para vocês terem uma ideia daquilo que eu estou falando, ó, eu tenho aqui uma região nos Andes, é uma montanha muito conhecida por nós que vamos para os Andes com muita frequência. Esse aqui é o Cerro Plata, né, que é uma montanha formada pelo cavalgamento entre duas placas, ou seja, pela compressão você teve a formação de falhas e uma placa ela se sobrepôs à outra, certo? E no horizonte, olha, isso aqui é bem pequenininho ali, ó, é o vulcão Tupungato. Então tem tudo a ver com aquele tipo de com a figura que eu mostrei anteriormente, certo? Esse aqui é um outro caso interessante, que é a colisão entre duas placas oceânicas, que tem a mesma característica. Isso é o que acontece atualmente no Japão, que vai ter a formação de um arco de ilhas vulcânicos, certo? E esse aqui é um outro caso bem interessante, que é quando você tem uma formação, a separação de um continente, né? Então você tem aqui uma pluma mantélica atuando. Quando essa pluma ela atua, ela vai elevar o relevo, formando um planalto. E esse calor aqui, pelas falhas que forma, acaba você tendo a ascensão de material magmático, a formação de vulcões. E a partir de quando o continente começa a se separar, né, esse afastamento da placa vai gerando várias falhas normais, que são falhas que você vai ter na separação, e a placa que está no meio dessa separação, ela tende a se encaixar e ela vai formando um Rift Valley, ela vai formando um Graben, né, que essa imagem mostra muito bem. Pessoal, isso aqui é o que está acontecendo atualmente no leste da África, né? No caso, esses vulcões aqui, a gente tem o Kilimanjaro, o Monte Quenya, o Monte Ruwenzori, e quando você tem esse Rift Valley, ele pode ser preenchido por água, e aqui é a origem dos grandes lagos africanos, Lago Vitória, Lago Tanganica, Lago Malawi, entre outros, certo? Então, estou mostrando aqui rapidamente para vocês alguns episódios, né, que tem aqui uma foto do Kilimanjaro, e essa história que eu mostrei para vocês aqui aconteceu diversas vezes na história da Terra, porque o planeta Terra ele é muito antigo. Então
a gente tem o que está acontecendo atualmente nos continentes já aconteceram em continentes do passado, que já foram totalmente desfragmentados. E sabe onde aconteceu isso, gente? Aqui no sudeste sul brasileiro. Eu tenho aqui nessa próxima imagem, eu tenho aqui, ó, como evoluiu a geologia da região, porção leste do estado do Paraná, onde está, por exemplo, a Serra do Mar, que é um dos casos mais interessantes de montanhas no Brasil. E a gente teve, entre 700 milhões de anos e 550 milhões de anos atrás, ou seja, durante 200 milhões de anos, o choque entre pequenos continentes. Esses pequenos continentes eles vieram se aglutinar, formando, nesse momento, a partir de 550 milhões de anos, a chamada Pangeia, em um ciclo orogenético chamado ciclo brasiliano, certo? Então, onde a gente estava, aqui na região de Curitiba, você tinha a microplaca Curitiba, e na sequência você tem dois pequenos continentes, que é o terreno Luiz Alves e depois o terreno Paranaguá, que eles vieram se chocar, fechando pequenos oceanos, pequenos mares. Bom, então quando você teve o fechamento desse pequeno continente, desse pequeno oceano, você tinha ali naquela época rochas carbonáticas e elas estão presentes até hoje na região de Rio Branco do Sul, certo? Então você teve o choque entre esses pequenos continentes formando um relevo naquela época, um relevo montanhoso. Só que é o seguinte, gente, isso gera uma grande confusão. Por quê? Porque esse relevo montanhoso que existiu próximo de 550 milhões de anos atrás, ele foi completamente arrasado. As montanhas que hoje existem na Serra do Mar, elas não são originais daquele momento. Isso faz tanto tempo que o relevo já foi completamente arrasado. E hoje as rochas que compõem nossas montanhas, que são os granitos, naquela época eles estavam se formando e eles estavam numa profundidade de 30 quilômetros abaixo da superfície, né? Então basicamente, gente, deixa eu voltar aqui, basicamente o granito que a gente tem hoje formando as principais montanhas da nossa serra, que é o Pico Paraná, que é o Marumbi, né? Ele era um batólito. Ele era esse corpo magmático aqui que estava em grande subsuperfície. Estava lá a 30 km de profundidade. Então o relevo das cadeias que existiam, das montanhas que existiam naquele momento, ele já foi completamente erodido e hoje as montanhas, ó, a gente está aqui, ó. Isso aqui está a quase 2.000 metros de altitude. Então você não pode confundir esse relevo que existiu no passado com o relevo que existe no presente. Não há como uma montanha ela ficar na paisagem durante tanto tempo. Aí você pode perguntar, onde está o material que foi erodido, né? Esses 30 quilômetros de rocha que foi erodido desde então. Está, sabe aonde? Na bacia do Paraná. Então a gente tem uma mega bacia geológica de rochas sedimentares aqui no interior do estado, que ela se estende até o Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina. É uma das maiores bacias sedimentares do mundo. E as rochas sedimentares que estão ali, elas foram erodidas e transportadas para o fundo dessa bacia. E então é um material que eram as montanhas do passado. E aí que é essa rocha sedimentar? É onde descala em São Luís do Purunã, que tem ali o arenito daquela cor esbranquiçada, que é o arenito Furnas, o arenito de cor avermelhada, em Mauá da Serra, em Analândia, em São Paulo, no Morro do Cuscuzeiro, que é o chamado arenito Botucatu. Isso aí tudo material sedimentar dessa erosão desses antigos montanhas que existiram. E aí você teve então a aglutinação desse megacontinente, né? Você teve a evolução ali do Gondwana, né? Então só para você ter uma ideia aqui, ó, você teve a formação do Gondwana naquele momento e depois ele foi se separando novamente, né? A Pangeia se separou em Gondwana, Laurásia, até chegar aos continentes atuais. Então imagina só, durante a Pangeia, nosso perfil era isso aqui, ó, América do Sul, África junto. Só que em um determinado momento, você teve, né, esse treinamento foi no Jurássico, na verdade, época dos dinossauros. Você teve a elevação do terreno, porque teve a atuação de uma pluma mantélica. Esse planalto, ele começou a se separar, começou a evoluir o continente sul-americano. E veja que ficou uma estrutura, certo? Que ela é uma herança desse antigo relevo.
Se você pega as nossas redes de drenagem, né, você pega, por exemplo, o Rio Iguaçu, ele nasce na Serra do Mar, a linha reta 10 km da praia, mas ele vai se desaguar no Rio Paraná. No Rio Paraná vai correr um caminho imenso até chegar na Bacia do Prata, até chegar no Rio da Prata e lá se deságua no oceano. Por que ele faz esse caminho imenso? É uma herança, né, desse momento aqui, ok? E a gente vai ter esse escarpamento, né, também que se formou da separação dos continentes. Então esse aqui é o primeiro estágio da nossa Serra do Mar, né? Então você teve ali, ó, a separação dos continentes e ficou uma escarpa na beira do mar, que é a Serra do Mar, né? Então veja, por exemplo, o momento que a gente estava o Gondwana junto, certo? E quando se separou, você teve a evolução de uma escarpa. Mas não é só isso que acontece. A questão da evolução na Serra do Mar é um pouco mais complexa, porque mesmo a gente estando numa região de centro de placa, distante de onde ocorre atualmente uma orogênese, que é ali nos Andes, não deixou de existir um certo tectonismo na nossa região, mas ainda que seja muito fraco. Ou melhor, você teve um tipo de tectonismo que ele é por conta da própria existência da Bacia do Paraná. Aqui tem um mapa da Bacia do Paraná que eu falei antes, né, onde foi depositado todo aquele material sedimentar. E em um determinado momento você teve até mesmo a evolução de um vulcanismo em cima da bacia, durante a própria evolução no continente sul-americano. Você teve aberturas, né, a formação de vulcões fissurais, que deu origem ao basalto que está ali nas Cataratas do Iguaçu, o basalto que tem toda a Serra Geral do Rio Grande do Sul, região dos Cânions, Santa Catarina também. E o basalto, como eu falei no começo dessa apresentação, ele tem um peso enorme, ele é muito denso. Então, basicamente, ó, são 7.000 metros de sedimento. Isso aqui é muito pesado. Então, a própria compensação de pesos acaba existindo um fenômeno chamado compensação isostática, que faz com que o fundo da bacia ela vai se afundando ao ponto que a borda vai se elevando, vai se soerguendo. E ao mesmo tempo que a borda vai se soerguendo, né, deixando saliente o relevo, você tem também a proximidade do mar, etc. E essa rocha vai sendo erodida, né? E o que tem mais dificuldade para ser erodido? As rochas que são mais resistentes, que é o quê? Os granitos. Então é por isso que a maior parte das montanhas mais destacadas na paisagem, a rocha delas é o granito, que é uma rocha de grande resistência. Deixa eu passar alguns slides aqui. Então veja, aqui é o fundo da bacia, né? E a borda ela mais levantada. E tudo isso vai tendo quando você vai tendo esse levantamento, você vai tendo todo um retrabalhamento tectônico. Então, por exemplo, aqui eu tenho a rede de drenagem do Rio Tietê e o Rio Paraíba do Sul em São Paulo. E o Rio Paraíba do Sul ele é bem curioso, que na altura de Guararema ele faz uma curva de 180 graus e ele volta, né? Ele volta fazendo um sentido, vem do mesmo sentido onde ele veio. Os rios Paraibuna e o Rio Paraibuna, que forma o Rio Paraíba do Sul, e o Rio Paraitinga, eles eram, na verdade, no passado, a nascente do Rio Tietê. Só que num determinado momento você teve um retrabalhamento tectônico e ele foi capturado para o Paraíba do Sul, fazendo essa volta inteira que acontece lá, né? Aqui é um bloco de diagrama que a gente vê, né, essa questão do fundo da bacia estar afundando e as bordas se levantando, e isso retrabalhando totalmente as redes de drenagem. E por fim a gente tem como resultado, né, a exposição dessas rochas graníticas que foram formadas, ela é 30 km de profundidade, rochas mais resistentes, e aí a própria erosão vai deixando elas ressalientadas. E você pode ver nessa foto, inclusive, que você tem inúmeros vales que são retilíneos, né? Porque onde você tem essas partes retas na paisagem é onde que você tem os chamados diques de diabásio,
que durante a separação da América do Sul e da África, foi por esses locais onde tem os diques de Jabás, essas fendas, que emergiu, né, que teve essa ascensão no material magmático, formando aquele vulcanismo chamado vulcanismo Serra Geral. Não tem mais os basaltos aqui em cima, já foram todos erodidos e transportados para a região da bacia do Paraná e para o fundo do Oceano Atlântico. Mas, porém, como o Jabás é uma rocha de menor resistência, ele acaba sendo erodido, formando vales, enquanto que o granito, que tem maior resistência, ele fica saliente na paisagem, né? Aqui ó, você veja uma foto do Agudo da Cotia, uma montanha muito interessante aqui no estado do Paraná, que ela tem aquela escarpa gigante, aquela parede de mais de 1000 metros, e do outro lado é um planalto. Então, gente, quando a gente diz, né, que a Serra do Mar, aqui eu vou deixando passar algumas imagens, ela é um relevo complexo, é porque ele tem uma sequência, ela tem uma sobreposição de histórias, uma sobreposição de eventos geológicos que vem ocorrendo desde 700 milhões de anos atrás. Então ela não é uma cordilheira como é a Cordilheira dos Andes, né? Porém ela tem uma extensão, ela começa em Santa Catarina e ela vai terminar no Rio de Janeiro. E paralela a ela, na região de São Paulo, Minas e Rio, você tem a Serra da Mantiqueira, que tem basicamente a mesma origem, certo? Então, a Serra do Mar, ela é uma cordilheira? Não é uma cordilheira como a Cordilheira dos Andes. Ela é uma cadeia de montanhas alinhadas, isso é fato, que ela tem na sua origem uma herança das estruturas geológicas que veio de eventos orogenéticos do passado, né? Que eventos são esses? Quando você teve a formação do Pangeia e depois quando você teve a separação da América do Sul e da África, a separação do Gondwana. Então, por conta dessas estruturas que ainda estão presentes nas paisagens, que é falhas geológicas, que é diques de diabásio, elas são, você tem onde você tem uma resistência menor de erosão, pela erosão, formando vales, ao ponto que as rochas mais resistentes elas se sobressaem e acabam formando um relevo positivo. E isso vai acabando de ter essa repetição dessa dinâmica de paisagem por toda a região da Atlântica do nosso país, formando essa cadeia de montanhas. É uma cadeia de montanhas que o pico mais alto é o pico maior, tem 2.200 metros mais ou menos, mas ela é diferente da Cordilheira dos Andes, ela é uma sobreposição de inúmeros eventos geológicos. Bom, gente, o artigo está ali para ver, espero que tenha suscitado algumas dúvidas. Entendam que é um assunto bastante complexo, que ainda tem muito para se descobrir, mas espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais como funcionam nossas paisagens. E se você gostou desse vídeo, não esqueçam de seguir o nosso canal aqui no YouTube, leia nossas matérias que estão no site Alta Montanha, também acompanhe as nossas publicações no Facebook, no Instagram, sempre temos novidades para vocês. Então é isso aí, pessoal, e até a próxima, muito obrigado.